Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Chamo-me Cliseu Laibda, estou mestrando em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, localizada na região sul do Brasil, no estado do Paraná, na capital Curitiba. Desenvolvo meus estudos sob a orientação da professora doutora Maria Alzira Leite, no programa de pós-graduação em Educação, dentro da linha de pesquisa Práticas Pedagógicas, Elementos Articuladores. O nome do nosso grupo de pesquisa é Grupo de Estudo e Pesquisa em Linguagens, Alfabetização e Letramentos. É dentro deste universo das linguagens e das práticas pedagógicas articuladoras que situamos os principais tópicos de nosso artigo, intitulado Escuta Pedagógica no Contexto do Autismo. Deslocamento do olhar, do clínico para o humano. Superação do diagnóstico. O autismo não deve ser visto apenas como um conjunto de déficits ou sintomas a serem curados. Sujeito histórico. A criança autista é um sujeito histórico e de direitos, capaz de ler o mundo antes mesmo da palavra. Alteridade. Reconhecer o autismo como uma variação legítima da condição humana e não como um obstáculo. O conceito de escuta pedagógica. Praxis. Além de ouvir, a escuta não é um ato passivo, mas uma postura ética de disponibilidade, abertura e investigação da prática docente. Linguagens singulares. Validar o silêncio, o gesto, o olhar, o movimento e a escolalia como formas autênticas e legítimas de linguagem. Ressignificação. A escuta permite que o professor utilize as manifestações da criança como elementos articuladores do planejamento escolar. O diálogo como condição de inclusão. Encontro dialógico. A inclusão real exige um encontro entre sujeitos, onde o desafio da comunicação é compartilhado entre educador e educando. Mediação docente. O professor atua como ponte, reconhecendo potencialidades que o modelo clínico muitas vezes ignora. Motivação e pertencimento. A aprendizagem floresce quando a criança se sente reconhecida e pertence ao processo educativo. Desafios e transformação da escola. Formação coletiva. A escuta pedagógica exige espaços de fala e escuta para o próprio professor, superando a solidão docente. Mudança de paradigma. A escola precisa abandonar a busca pela normatização, ou melhor, normalização, para assumir o compromisso com a igualdade política e o direito de ser diferente. Em suma, a escuta pedagógica, no contexto do autismo, nos convoca a uma mudança profunda de perspectiva. Ao deslocarmos o olhar do diagnóstico clínico para o potencial humano, deixamos de buscar a normalização para celebrar a alteridade. A inclusão real não acontece apenas com a presença física da criança na escola, mas sim no encontro dialógico. É quando o professor, munido de uma postura ética e investigativa, valida o silêncio, o gesto e o movimento como linguagens legítimas, transformando-os em elementos articuladores de sua prática. Finalizamos reafirmando que educar na perspectiva da escuta é, acima de tudo, um ato de coragem política e pedagógica. O compromisso de garantir que cada estudante, em sua singularidade, sinta-se reconhecido e pertencente ao universo do saber. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa apresentação, eu sou a Chayane, psicopedagoga da rede pública e mestranda em educação na Universidade Tuiuti do Paraná, da UTP. Eu integro a linha de pesquisas e práticas pedagógicas, elementos articuladores, sob orientação da professora doutora Maria Alzira Leite, e o grupo de pesquisa em linguagens, alfabetização e letramentos.
O estudo que eu e meu colega Cliceu apresentamos, ele propõe uma reflexão crítica sobre a educação das crianças com transtorno do espectro autista. Nós questionamos as políticas de inclusão que, ao nosso ver, elas se limitam a abordagens técnicas ou comportamentais e acabam reduzindo o sujeito a um conjunto de sintomas. Para superar essa visão, nós nos fundamentamos na ética da disponibilidade de Paulo Freire. Trazemos esse conceito para a educação inclusiva. E também o conceito de escuta pedagógica, que é detalhado e construído pela Simone Nogueira, uma autora brasileira. Esta perspectiva, ela compreende os gestos, os silêncios e as ecolalias como forma, sim, de linguagem e leitura de mundo. O nosso trabalho tem um caráter bibliográfico, é organizado em 3 etapas. A primeira é a transição, nós discutimos a transição da visão clínica para o social, a fundamentação da escuta como categoria ética e política e análise da produção científica contemporânea sobre esse tema. Na seção 1, nós propomos esse deslocamento epistemológico, deixar de enxergar o estudante, a criança autista, pelo viés do déficit, para reconhecer como um sujeito histórico e cultural. Como eu mencionei, nós nos baseamos em Freire e argumentamos que o autista ele não é um paciente à espera de uma cura, mas um ser de relações, inacabado, assim como todos nós, e capaz de transformar o mundo através da sua praxis. A nossa crítica central ela recai sobre a visão neurotípica, que mede o sujeito pelo que lhe falta. Nós, em contrapartida, defendemos o autismo como uma variação legítima da condição humana. O diálogo, nessa perspectiva, ele se materializa na validação das comunicações que fogem à norma. Ao substituir o diagnóstico pela pedagogia da escuta, nós acreditamos que a escola ela deixa de buscar a normalização para se tornar um território de humanização e dignidade. Na seção 2 da nossa pesquisa, do nosso estudo, nós discorremos sobre a escuta pedagógica como praxis. Aprofundamos a ideia de que a inclusão ela deve romper com essa lógica de integração, que tenta moldar a criança, o adolescente, o estudante autista, a esses padrões pré-estabelecidos. A interação ela é vista como espaço de mútua afetação, na qual o desafio da comunicação ele é compartilhado entre professor e aluno e estudante, e não como um problema exclusivo da criança. Nos apoiamos em Simone e para definir a escuta como um modo de existir do próprio educador, que vai transcender esse código verbal, vai honrar os ritmos corporais e o brilho do silêncio, vai validar a singularidade, porque ele vai reconhecer os olhares e movimentos sensoriais como produção de sentido também. E tudo isso ele exige uma renúncia ao julgamento por parte do educador. Ele vai ter que também suspender essas expectativas rígidas para acolher essa alteridade. Na seção 3, nós confrontamos as nossas premissas com o cenário acadêmico contemporâneo, realizando um levantamento bibliográfico no portal de periódicos da CAPES e Cielo. E os resultados eles nos revelaram uma lacuna preocupante. Nós identificamos apenas 5 produções que dialogam, fazem o diálogo entre o autismo com a pedagogia freiriana no Brasil. E a maioria dos estudos, eles ainda permanecem vinculados ao viés clínico-terapêutico. Então, essa escassez, ela reitera a necessidade de superarmos o silenciamento das formas não convencionais de expressão. A nossa análise aponta a superação dessa invisibilidade e também que é necessária uma transformação da cultura escolar em 3 dimensões. Na interpretativa, para ler esses gestos, esses ritmos das crianças autistas, ética,
que reconhece a dignidade do outro, e política por desafiar esses padrões neurotípicos. Nós reafirmamos que a escuta pedagógica ela é uma postura que redefine a inclusão ao tratar a diferença como condição que faz parte do ser humano, constitutiva do ser humano. O resultado ele denuncia a permanência de paradigmas que buscam normalizar o aluno em vez de respeitá-lo. Nós concluímos que a verdadeira inclusão ela exige reconhecer que o desafio comunicativo ele é institucional e que a voz da criança ela está presente. E cabe à escola desenvolver essa sensibilidade crítica, esse olhar para interpretá-la e validá-la. Eu agradeço a todos e até a próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.